família! Hello, maravilhosas! Eu sou Eduardo Biermedo, empresário e advogado. Eu me chamo Nayara Penkoski e sou Lash Design. Esse aqui é o nosso podcast 2 for 1. 2 por um propósito, 2 por um relacionamento, 2 por um... Negócio. Ai, negócio. A gente decidiu o nome do nosso podcast e ele traz todo o significado que a gente quer trazer para vocês. São duas pessoas realmente buscando algo. Deus, família e um negócio. E vamos começar hoje com... 3 regras de ouro para empreender juntos. Vamos com a primeira então? Resolva tudo na hora. Não deixe nada para depois. Não deixe acumular as coisas. Essa é a primeira regra de ouro. Por que será, né? Toda vez que a gente fica postergando, isso é para tudo, né? Não é só para negócio, mas essa regra tem que começar porque ela é um complemento da última regra e talvez uma das mais importantes daqui. Se você deixa algo cada vez mais para frente, vai se acumulando. E a gente passou alguns percalços por conta disso aqui na empresa. Exemplo, a gente ficava postergando Fazer o checklist dos materiais. Chega na hora, não tem material. E é 2 loucos correndo de carro para ir comprar as coisas. Isso é a função de alguém aqui, né? É, isso na questão de trabalho não dá para deixar nada para depois mesmo. Então, material tem que estar listado, tem que estar bem organizado para não deixar faltar. E se tiver faltando, já sair para comprar, porque chega na hora. Isso vale para tudo, tá, gente? Quando a gente fala de organização, não deixar para depois, jurídico, financeiro, marketing. Toda vez que tu deixa um para depois, a conta fecha e não dá certo. Se tu deixa o marketing para depois, você evita vendas, você diminui muito as tuas vendas. Se tu deixa jurídico para depois, vai se incomodar lá na frente. E se tu deixar o financeiro, geralmente a tua empresa vai falir, porque a conta não vai fechar. E isso também inclui o relacionamento. Conversas que devem ser tomadas, conversas que devem ser ditas, né? Conversas que devem acontecer e problemas de relacionamento que têm que ser resolvidos. Quanto mais tarde fica, pior a bola de neve. Então, nada como resolver ali na hora, aquele negócio que criou, também não vai resolver na base do loqueteio, né? Não é porque que tem que resolver na hora que tem que sair quebrando a pau, né? Tem que concentrar um pouco, diminuir a tensão e resolver. E assim, quer conversar durante o trabalho, se trabalha com público ou tem funcionários, chama num canto, vai para uma sala e conversa. Eu já entrei em empresas em que os donos quebravam pau na frente de funcionário e de cliente. Vocês imaginam qual era a visão que eu tive e outras pessoas tiveram dessa empresa? Então, sempre te chame num canto. Não quer falar naquele momento, quer falar em casa? Tudo bem, gente, separa um tempo para vocês falarem isso, mas não faça com que isso atrapalhe tanto a empresa como o relacionamento. E deixar para depois é muito importante, né, amor? Porque tem uma coisa muito simples. Foi dito uma coisa que eu falei e a Nay não gostou. Qual é a primeira coisa que ela tem que fazer? Ela tem que me chamar a atenção daquilo que ela não gostou. Porque se eu não sei, depois isso vai se repetir, vai continuar se repetindo, ela não vai gostar e uma hora vai explodir. A mesma coisa vale para mim. Se ela fala uma coisa que eu não gostei, eu tenho que falar para ela. Isso vale para tudo dentro da empresa, né? Com toda certeza. E quanto mais tarde, pior fica. Então, resolver as coisas na hora é a primeira regra de ouro e uma das mais importantes, eu acho. Segunda regra de ouro: não leve, ou pelo menos evite ao máximo, levar trabalho para casa. Por quê, gente? É muito importante que vocês tenham vida em casal. Se tem trabalho, estabeleça ali o tempo para aquele trabalho. Eu sei que no começo é quase 24 horas. Isso é comum, é normal, a gente passa por isso até hoje, mas a gente tem que ter aquele momento de vai jantar, larga o celular num canto, deixa no silencioso,
A menos que você seja médico cardiologista. Então você deixa o celular ali, porque se o paciente ligar, você tem que correr. Mas tirando isso, deixa o celular no canto, ela deixa o celular no canto dela e vocês tenham um momento de janta, um almoço, um café, uma coisa, um momento agradável. Porque senão, falar de trabalho, aquele momento prazeroso vai perder o prazer. Vocês vão ficar naquele encontro. Ai, tô com fome, mas vou ter que jantar, daí vou ter que falar de trabalho, daí acaba se perdendo. A gente fez muito isso, a gente errava muito no começo, tá? Então, evitar ao máximo levar trabalho para casa. Chega uma hora em que você quer ter o teu momento íntimo ali, na paz, né? Vocês não vão falar disso, né? Não. Naquele momento, né, gente? Aí chega ali, lembrei, tá lá no bem bom. Meu Tu pagou aquela Deus. conta? Não dá, né, gente? Não dá. Quebra totalmente o clima e uma coisa acontece que se isso se repete, né? Se na hora dos momentos de amor vem a função de lembrar de outras coisas, lembrar de trabalho, não vai dar certo. Porque o cérebro ele precisa, né, o cérebro da mulher, principalmente, né, ele precisa do seu timer, do seu tempinho para se preparar. Então, estímulos também. é uma coisa que, tipo assim, não vai dar assim, entende? Então, ou deixa a conversa para depois, ou tenha ela no horário que é para ter, no horário de trabalho. Chega em casa, abandona a conversa de trabalho, a não ser que seja algo, né, ali que ficou faltando mesmo, resolva isso antes de se aproximar dentro de casa mesmo. Porque às vezes a gente chega, ainda tá encilhado, né, tá ali com bolsa, com coisa, a gente consegue resolver o que tem para resolver. Mas depois do banho, já era, cancela os serviços, amanhã é o outro dia e a gente vai resolver. Se vocês são que nem eu, que tem pensamento muito acelerado, e a Nai sabe disso, demorou um bom tempo para se acostumar, eu fico o dia todo pensando em 1001 coisas. Obviamente, eu sei focar, hoje bem melhor, graças a Deus, naquilo que eu preciso fazer, mas antes a minha cabeça focava em trabalho, escritório, clientes, finanças, tudo isso de uma vez só. E quem tem sabe como é que é. Então, nesses momentos, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que resolver tudo antes, né, o máximo possível dentro do trabalho, depois a gente ia para casa, uma ou outra coisa acaba passando, a gente é obrigado a falar, mas chegou no momento em que um olha para o outro, pronto, agora a gente vai viver casal, viver o relacionamento, não fala mais nada, a menos que seja realmente muito necessário, mas mesmo assim, se não for tanto, deixa para outro dia, deixa para conversar depois, porque isso vai atrapalhar muito vocês. Se você tem problema de esquecimento, como a maioria das mulheres tem, né? Fica aí uma dica. Papel, caneta, celular, agenda. Que manda um áudio, manda uma mensagem. Escreve na mão. Não, na mão não dá, porque se vai lavar a mão, já era. Mas assim, eu tenho bastante problema de esquecimento. Tenho um probleminha na cabeça. Aí, o que eu faço? Eu mando mensagem do meu celular pro dele, ou do dele pro meu, pra gente conversar depois sobre aquilo. Pra ele me lembrar que a gente vai entrar ali, tem tal coisa pra resolver, tem tal coisa pra fazer. Só não mande pro teu marido, preciso conversar contigo depois sobre uma coisa. E não fala aquela coisa. Meu Deus, gente, a ansiedade vai matando. Quando tu vê, tu já tá lá na sala, assim, ou tu fala agora, ou a gente vai ter um problema. Não, isso é tudo muito tranquilo. Mas assim, é um jeito de tu deixar pra não atrapalhar, né, o relacionamento, né, não levar isso pra casa, mas que tu possa ali depois ter um momento para conversar sobre aquilo. E isso também, questão de casar, lembrou que faltou sabão para lavar roupa e tu tá no meio do serviço, manda uma mensagem ali, tá faltando sabão para lavar roupa, entendeu? Porque assim é um jeito de tu se organizar também. Aí tu consegue fazer as coisas no teu horário livre, para não misturar e ficar aquele loqueteiro durante o dia sem saber para onde que tu vai correr. Terceira regra. Cada um tem a sua função. Polêmico esse tema. Polêmico, mas muito necessário. Mas antes de a gente responder, qual a regra do relacionamento de vocês que não pode faltar? Coloca aqui nos comentários pra gente. Terceira regra de ouro, e eu acho que para mim essa é a mais importante. Por quê? A Nai é lash designer, ela organiza equipe,
ela cuida das contas, colocar tudo na planilha para mim, são algumas atribuições que eu passei para ela. Ao mesmo tempo em que eu sou o dono, advogado, eu cuido de toda a parte financeira, eu organizo toda a empresa, contrato, tudo. Então, assim, eu tenho as minhas funções. Ela não vai se meter com um contrato que eu faço. A mesma coisa, eu não vou me meter numa sobrancelha que ela está fazendo, uns cílios, alguma coisa assim. Então, tem que ter organização, porque se você começar a falar o que o outro deve fazer, não dá certo. A gente já tentou isso, de vez em quando a gente briga por alguma coisa, né, amor? Né? Então... Até porque, assim, ó, falando um pouco de nós agora, eu sempre fui de resolver tudo sozinha. Sempre resolvi tudo sozinha, do meu jeito. Mas resolvia tudo sozinha. Nem sempre era o jeito mais adequado, Mas eu resolvia. Acontecia o que acontecia, eu resolvia sozinha. Sempre me virei muito sozinha desde cedo, né? Comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 12 para 13 anos, então eu criei independência muito rápido e isso acabou acarretando num problema futuro, né? Porque tu acaba criando uma autossuficiência fora de sério, né? Então a gente não precisa do outro, mas sabemos que todos precisam de ajuda. Uma hora ou outra você vai precisar e não adianta dizer que não, porque você precisa. Para de ser teimosa. Então assim, ó, não é, gente? Quanto mais você luta contra isso, pior é a situação. Isso é dentro da casa também, de casa também. Vamos lá, gente. Convenhamos, não é querer ser machista, tô brincando. Mas a Nai, isso realmente é dela. Ela lava a louça muito mais rápido e muito melhor que eu. Então por que eu vou ficar me matando? Não é, quando ele vai pra louça é 3 horas ali, 10 litros d'água e 15 litros de sabão, não dá. Então a gente faz o combinado. Eu faço a janta e ela lava a louça. Vocês podem fazer esses combinados em casa, porque cada um tem aquilo que é melhor. Claro, a gente também tem que fazer aquilo que a gente não é tão bom. De vez em quando lava a louça. Isso é normal. Meu Deus, vou ser cancelado. Mas na empresa é assim, se eu sou melhor com finanças, por que ela vai cuidar das finanças? Se ela é melhor em, vou dar um exemplo, gerenciar a equipe, por que eu vou me meter nisso? Se ela é melhor com a organização dos clientes, por que eu vou ficar me metendo na agenda? A única coisa que a gente separou, né, que foi uma das de cada um ter a sua função, que a gente separou na questão de financeiro, eu faço o lançamento das planilhas. Eu vou ali, lanço na planilha o que entrou, o que saiu, a questão de que cada uma da equipe fez, que produziu, e o resultado final é ele quem vê. É ele quem vê o total, o quanto ficou, o que ficou e o que faltou e o que deixou de faltar. Porque nessa parte realmente não dá certo pra mim. A finança não é muito teu forte, né? Não. Como a gente já viu no episódio anterior, eu gosto de gastar. Isso é de toda mulher, né? Pelo menos a maioria. E essa é a terceira regra, mas assim, gente, é muito importante. E como eu disse, dentro de casa, dentro do trabalho, fora de casa, fora do trabalho, vocês têm que ter o combinado de vocês. Se um é melhor que o outro, deixa para aquele que é melhor, não fica se matando, porque tu perde a tua cabeça fazendo uma coisa que tu não devia estar fazendo. Outra coisa que se quebra no relacionamento quando você resolve empreender junto, quando você resolve realmente querer um relacionamento, é o bendito do orgulho. Ele vai embora. Não existe orgulho. Aquele negócio de dizer, não, eu faço, eu isso, eu aquilo outro, não existe. Porque assim, ó, quanto mais eu, menos nós. Este é um problema seríssimo. Então, quanto menos eu, mais nós. Quando a gente briga, que infelizmente ainda acontece, é normal, gente. A gente briga porque tem coisas que fogem da nossa capacidade humana. É um ser humano normal. A gente não é Jesus Cristo para engolir tudo, né? E mesmo assim ele quebrou o tempo, então estamos de boa. Acontece assim, a gente brigou. Ela faz vou dar um exemplo.
a gente tem um combinado meio que implícito, acabou acontecendo, a gente não combinou isso, mas aconteceu e virou regra. Quando um vai escovar os dentes, o outro já coloca a pasta de dente pro outro. Então, a Nai vai escovar os dentes, ela acordou antes de mim, ela já vai ali, já deixa, bota a pasta na minha escova, que tem tudo junto ali, beleza. Se a gente tá brigado e o outro vai lá e faz e não coloca, gente, isso dá uma confusão, porque nunca foi falado disso, mas virou regra. Então, assim, essas coisas que a gente vai fazendo, não deixa de fazer. Não deixa de, né, dessas Pequenos detalhes, né? Essas miudezas. esses pequenos detalhes fazem uma diferença que vocês não têm noção. E isso me prejudica no final. Não, uma coisa engraçada, só contando pra vocês, eu reparei não, né? Eu falei pra ele até disso ontem, né? Porque aí eu faço todo dia, eu tenho que tomar café. Eu sou uma pessoa que eu gosto de levantar muito cedo, eu gosto da parte da manhã, né, produzir de manhã cedo pra mim é muito bom. Então eu tomo café umas 3 vezes durante a manhã. E quando ele vai tomar café, eu faço o café dele ali, beleza, e a gente toma café junto. E isso eu já tomei café antes, já, né? Se ela tá brava, eu vou lá e faço meu café. Não é nem isso. Aí se a gente tá ali estranho, deu uma discutida e tal, aí ele vai e lava a louça. Aí ontem eu falei pra ele bem assim, como? Me explique, por que você só lava a louça do café da manhã quando a gente tá brigado? Você faz favor de lavar a louça agora também, que a gente tá de boa aqui no nosso momento? Tem essa não. E eu já tinha reparado nisso antes. Ai, fui descoberto. Ai, gente, ela é de manhã. Mas é que assim, ele faz isso, ele lava a louça quando a gente tá brigado pra provocar. Porque daí ele gasta tempo, aí ele gasta água, fica em silêncio. gasta sabão, fica lá 3 horas lavando 2 pratos e 2 xícaras. Então assim, ó, é mais pra punição do que pra ajuda. Ela é matutina, eu sou noturno. Inclusive, 9h42 da noite agora. A gente teve um dia inteiro de trabalho, resolvi um monte de coisa aqui. A Nai resolveu, atendeu. Estou me preparando também para o curso, né, amor? Vai ter um Dia curso 30 agora. tem curso. Então, hoje foi um dia bem corridinho mesmo. Mas eu acordei cedíssimo. Fiz 1001 coisas de manhã cedo já. E agora são 9h42. Ele tá feliz, ali ó, com cara de feliz. Tá contente. Vamos ter que organizar tudo, editar vídeo, arrumar o espaço, ir para casa, fazer janta, tomar banho, pegar o cachorro, fazer tudo isso e ainda dormir, porque amanhã de manhã também temos trabalho. É isso aí, gente. Mais um episódio por aqui. Não esqueçam, por favor, de se inscrever no canal. Eu sei que isso é chato. Eu nunca achei que eu ia pedir isso para alguém, porque eu sempre achei chato as pessoas falando, mas a gente precisa. Infelizmente ou felizmente, a gente precisa disso de vocês, porque senão o canal vai ficar sempre pequenininho. E a gente quer que mais pessoas saibam e tenham acesso à informação. E quanto mais você se inscreve, curtam, comenta, mais chega para outras pessoas que não conhecem a gente ainda. Então, ajuda a gente e mandem pra gente o que vocês querem ver por aqui. Se tem alguma dúvida, se tem alguma sugestão, se vocês tem alguma história que vocês querem saber nossa, mande aqui e a gente vai falar pra vocês. É isso, gente. Por hoje é só. Boa noite pra vocês. Tchau, tchau.